Certo? Deus abençoe o tempo de vocês lá e nós vamos ouvir a palavra do Senhor também aqui juntos. Depois você volta aqui. Depois você volta. Sim, sim. Senhor, que privilégio nós temos em ter a Tua Palavra. E o que seríamos nós sem a Tua Palavra, Senhor? Ela é a cura para todos os nossos pecados, desalentos, angústias. Pai, muito obrigado por esse privilégio de ser o Teu povo. Pai, agora orienta com o Teu Santo Espírito, o Teu servo, Pastor João, para entregar a porção da palavra hoje para a Tua Santa Igreja aqui. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. O pastor brinca às vezes que ele deixa a melhor parte para mim, né? Das mensagens. Essa aqui não foi. E não é um capítulo, não é um texto também agradável de nós vermos, porque eu acho que a gente se identifica muito com ele. E se você é pecador tanto quanto eu, você deve se enxergar um pouquinho na vida de Saul hoje. 1 Samuel, capítulo 14. Quem nos visita, nós pregamos sequencialmente a escritura aqui na igreja, então você vai ver hoje o capítulo 14 de Samuel, a partir do versículo 24. Nós já vimos desde o capítulo 1 até o versículo 23 do 14, mas hoje nós vamos começar no capítulo 14, versículo 24. Eu coloquei o título da mensagem, Um Fracasso em Pessoa. A insensatez torna pior o que já está ruim. Isso que a gente vai ver um pouquinho hoje. O último sermão foi tão bom, né, tão fortalecedor, edificante, e hoje aqui a gente vai sentir um pouco o peso do pecado. Mas a palavra de Deus está aqui para nós aprendermos e estudarmos. Antes de nós lermos o texto, não sei se alguém conhece essa figura que vai ser colocada aqui, este homem. Eu acho que se você viveu lá pelos anos de 1800, você devia ter ouvido falar desse senhor, John Banvard. Ele foi um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, nos anos de 1800. Ele fez sucesso pintando telas que retratavam paisagens dos Estados Unidos, em especial as 1.200 milhas do rio Mississippi. Então ele pintou várias telas gigantes, da paisagem americana. E com a fortuna que ele ganhou, ele fez muitas coisas, mas uma delas, que os seus vizinhos chamavam inclusive de a loucura de Banvard, ou Banvard's Folly em inglês, ele construiu um castelo para ele, uma réplica do castelo de Windsor, lá na Inglaterra. Lá em Nova York ele construiu esse castelo para ele. Os vizinhos chamavam de loucura aquela casa. Banvard, ele foi aclamado por milhões de pessoas, entre elas a rainha Vitória. E seu sucesso foi nessa ocasião que ele viu o castelo e quis então fazer uma réplica para ele nos Estados Unidos. O sucesso dele parecia tão grande e parecia tão inalcançável, na verdade, alguém chegar na prosperidade desse homem ou no dom artístico que ele tinha. No entanto, em pouquíssimo tempo, ele ficou sem um centavo sequer, deixando a sua família na miséria e praticamente desconhecido. Eu nunca tinha ouvido falar desse homem até ler essa ilustração para essa mensagem. A história dele está escrita no livro Banvard's Folly. A Bíblia também tem histórias de declínio pessoal. E a vida de Saul é uma prova disso. A insensatez grosseira e autodestrutiva desse homem, poucas pessoas conseguem superar o que esse senhor que recebeu um reino e jogou fora tudo por vontades pessoais, um coração egoísta, soberbo, obstinado. Então, o capítulo 14 de Samuel, ele registra as palavras e as ações insensatas do rei Saul e a perda de respeito que ele teve por conta dessas suas atitudes.
Saul tinha um coração orgulhoso, um coração insensato, um coração dissimulado. Ele dizia e fazia coisas para impressionar as pessoas com a sua religiosidade. Mas, na verdade, o coração dele estava muito longe do Senhor. Essa história está registrada para nos lembrar de que nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus, tendo um coração humilde e temente ao Senhor, se quisermos ser bem-sucedidos e felizes. E entenda, bem-sucedido não é ter dinheiro, não é ter riqueza, não é construir um castelo para você. É ter aquele coração, ser aquela pessoa que o Salmo 1 vai falar, que é bem-aventurado, que é feliz aquele que teme o Senhor e medita na sua palavra. É muito melhor nós aprendermos com os bons exemplos, né? Como nós vimos na última pregação, com a vida de Jonatas, filho de Saul. Um rapaz, um jovem íntegro, temente ao Senhor, que confiava no Senhor. Podemos aprender muito com ele. Mas Deus também nos ensina por meio de pessoas como Saul, que falharam miseravelmente. E nós devemos aprender com erros dos outros e não praticarmos os mesmos erros para aprendermos alguma lição. Então podemos nos beneficiar deste exemplo, para não cairmos no mesmo pecado. E a ladeira escorregadia, né, que Saul demonstrou na vida dele, foi a seguinte: ele desprezou o Senhor, ele desprezou a palavra de Deus. Fazendo isso, entenda, se você faz isso, se você despreza a palavra de Deus, a sequência é você confiar na sua capacidade, nas suas forças, no seu intelecto, no que você pode fazer. E a sequência disso é o fracasso. Foi o que aconteceu com Saul. Ele desprezou a palavra do Senhor, ele confiou na capacidade dele, nas ideias dele, na vontade dele, e o final foi o fracasso para a sua vida. Por isso, a grande verdade que fica para nós dessa mensagem de hoje, que é que a preocupação com a própria honra ou com a própria imagem, ela pode afastar a bênção divina das nossas vidas. A preocupação em mostrar para os outros quem eu sou, mostrar para os outros uma piedade que eu não tenho, pode afastar a bênção de Deus da minha vida. Deus quer um coração sincero, um coração íntegro diante dele, um coração temente a ele, e não uma falsa religião, uma falsa espiritualidade. Vamos ler o texto então de 1 Samuel, capítulo 14, dos versículos 24 até o final do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto este juramento: Maldito aquele que comer antes do anoitecer, antes de eu ter me vingado inteiramente de meus inimigos. Por isso, ninguém comeu nada o dia todo, embora tivessem encontrado favos de mel no chão do bosque. Não se atreveram a provar o mel, pois temiam o juramento exigido por Saul. Jonatas, porém, não sabendo do juramento de seu pai, enfiou a ponta de uma vara num favo e comeu o mel. Depois de comer, recuperou as forças. Vendo isso, um dos soldados lhe disse: Seu pai obrigou o exército a fazer um juramento severo, pelo qual quem comer alguma coisa será maldito. Por isso todos estão exaustos. Meu pai trouxe desgraça sobre o povo, exclamou Jonatas. Vejam como recuperei as forças depois de provar um pouco de mel. Se os homens tivessem recebido permissão para comer à vontade do alimento que encontraram entre os inimigos, imaginem quantos filisteus mais teríamos matado. Os israelitas perseguiram e mataram os filisteus o dia todo, desde Micmas até Aijalon, e ficaram cada vez mais enfraquecidos. Naquela noite tomaram apressadamente os despojos da batalha, mataram ovelhas, bois e bezerros e comeram a carne com sangue. Alguém foi dizer a Saul: Veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Vocês cometeram grande pecado, disse Saul. Procurem uma pedra grande e tragam-na para cá. Depois saiam entre os soldados e digam-lhes: Tragam os bois e as ovelhas até aqui. Abatam os animais e deixem o sangue escorrer antes de comer. Não pequem contra o Senhor, comendo carne ainda com sangue. Aquela noite, portanto, todos os soldados levaram os animais e os abateram ali. Então Saul construiu um altar para o Senhor. Foi o primeiro altar que ele construiu para o Senhor. Depois Saul disse: Vamos perseguir os filisteus a noite toda, saqueá-los até o amanhecer e destruir até o último deles. Seus homens responderam: Faremos o que o rei achar melhor. O sacerdote, porém, disse: Primeiro, vamos consultar Deus. Então Saul perguntou a Deus: Devemos ir atrás dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas Deus não lhe respondeu naquele dia. Então Saul ordenou:
Todos os comandantes do exército, apresentem-se a mim. Descubram como e por que aconteceu este pecado. Tão certo como vive o Senhor, aquele que resgatou Israel, o culpado morrerá, mesmo que seja meu filho Jonatas. Contudo, ninguém lhe disse nada. Saul disse a todo Israel: Jonatas e eu ficaremos aqui, e vocês ficarão ali. E os homens responderam: faça o que o rei achar melhor. Em seguida Saul orou: ó Senhor, o Deus de Israel, mostra-nos quem é culpado e quem é inocente. Por sorteio, Jonatas e Saul foram escolhidos, sendo os culpados, e o povo foi declarado inocente. Saul disse: façam outro sorteio entre mim e Jonatas. E Jonatas foi escolhido como culpado. Diga-me o que você fez, ordenou Saul. Provei um pouco de mel, confessou Jonatas. Foi apenas uma pequena porção na ponta da minha vara. Eu estou pronto para morrer. Então Saul disse: sim, Jonatas, você deve morrer. Que Deus me castigue severamente se você não for morto por isso. Os soldados, porém, disseram a Saul: Jonatas conquistou esta vitória para Israel. Acaso ele deve morrer? De maneira nenhuma. Tão certo como vive o Senhor. Como o Senhor vive, ninguém tocará num fio de cabelo da cabeça dele, pois hoje Deus o ajudou a realizar um grande feito. E assim o povo salvou Jonatas da morte. Então Saul deixou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua terra. Depois que Saul havia se firmado como rei de Israel, lutou contra seus inimigos ao redor, contra Moabe, Amon e Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus, e para qualquer lado que se voltava era vitorioso. Realizou grandes feitos e derrotou os amalequitas, livrando o povo de Israel dos que o haviam saqueado. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isbosete e Malquisua. Também tinha 2 filhas, Merabe, a mais velha, e Mical, a mais nova. A esposa de Saul se chamava Ainoã, filha de Aimaas. O comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era pai de Saul e Ner, pai de Abner. Eram filhos de Abiel. Os israelitas lutaram ferrenhamente contra os filisteus durante toda a vida de Saul. Por isso, sempre que Saul via um jovem forte e valente, logo o convocava para o seu exército. Só lembrando um pouquinho aqui, o texto passado nos mostra uma grande vitória, uma grande batalha que começou ali com Jonatas apenas e o seu escudeiro. Enquanto seu pai estava lá hesitando em ir para a batalha, acampado embaixo de uma árvore, Jonatas chamou seu escudeiro e foram para uma batalha. E começaram aquela batalha, eles sozinhos, e o exército inimigo todo começou a se digladiar entre eles. E a sequência aqui, o que nós vemos agora na sequência, é como se fosse um anexo a essa história de Miquimás, uma retrospectiva do que aconteceu antes dessa batalha, então, descrita aqui, acontecer. E quando Saul, se você ler o texto anterior ali, Saul então viu aquela agitação toda, ele ficou hesitante, ele chamou o sacerdote, quis consultar a Deus, depois desistiu de consultar a Deus. Saul era aquela pessoa inconstante, instável, falava que não devia, quando não devia, e ele então parte para a batalha com seus homens, mas faz esse juramento e obriga os soldados a não comerem nada durante a batalha. Enquanto a narrativa anterior mostra que Jonatas visava a honra do Senhor, no versículo 6 a gente vê isso, ele falando que Deus pode livrar com muitos ou com poucos, e se o Senhor quisesse entregar os inimigos na mão dele, ele faria isso. Saul claramente age por vingança. Veja o versículo 24. Maldito seja aquele que comer antes do anoitecer, antes de eu ter me vingado dos meus inimigos. Não eram os inimigos do povo de Deus, não era o exército de Deus que estaria lutando contra os inimigos, eram os inimigos de Saul, seus por vingança pessoal. Saul agia muito como os juízes de Israel agiam, muitas vezes por motivo de vingança pessoal. A consequência disso foi que os soldados de Israel estavam exaustos ao final da batalha. E a palavra aqui é como se estivessem exprimidos ou comprimidos, né? Aquela situação assim desesperadora que você precisa sair daquela situação, porque senão você acaba estourando. E ao invés de incentivar então os homens a lutar e a se alimentarem, ir para a batalha, ele faz esse juramento insensato, mostrando uma certa espiritualidade. Vamos jejuar, porque Deus quer isto. E Deus não tinha pedido jejum nenhum para o exército. Fazer votos insensatos, ele é característico de pessoas inconstantes, e Saul era essa pessoa. O que Saul pretendia com esse juramento?
capítulo 13, se você lembra da mensagem, Saul perdeu o reino, porque ele tentou fazer algo que Deus não tinha pedido, ele fez algo que Deus não pediu que ele fizesse, ele ofereceu sacrifícios no lugar do sacerdote. Ele sabia então que ele tinha perdido o reino, ele começou agora de alguma forma a tentar ganhar o favor de Deus. Eu vou de alguma forma tentar fazer com que Deus veja que eu sou uma pessoa que, estou fazendo aqui, as regras estão ali e eu vou obedecê-las então. Vou colocar um jejum aqui para os homens. Ele passa a ter grande preocupação com o formalismo religioso e não com a obediência a Deus. Por isso ele faz esse voto. Ele queria que seus homens pensassem que ele era um homem consagrado ao Senhor. E, de certa forma, tentava obter aqui o favor de Deus. O interessante é que, na batalha de Jonatas, a vitória que Jonatas teve, não teve sacerdote, não teve estola sacerdotal, não teve jejum, e Deus deu ali vitórias para Jonatas e o seu escudeiro. Nenhum comandante do exército, de qualquer batalhão, daria uma ordem dessa aos seus soldados, privando eles de se alimentarem numa batalha que aconteceria numa grande extensão de terra. Se esse jejum fosse da vontade de Deus, Deus com certeza teria capacitado aqueles homens para enfrentarem essa situação. Deus fez isso em outras situações. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai, sem se alimentar, ouvindo a lei de Deus, e Deus o preservou ali. Não foi isso que aconteceu nessa vez. Aqui Saul estava querendo realmente mostrar que ele tinha uma certa piedade e religiosidade. Note, no versículo 25 diz que os homens viram favos de mel no caminho, naquele campo de batalha, mas não tocaram neles por causa do medo que tinham do juramento do rei. Agora, a sequência diz que Jonatas, versículo 27, diz que Jonatas não estava presente quando seu pai fez esse juramento. E o texto diz que quando ele comeu, na atualizada diz que os seus olhos brilharam, A NVT traz que ele recuperou as forças. É esse o sentido, ele recuperou as forças, ele foi animado comendo aquele favo de mel, porque ele estava com fome também. Então, alguma coisa, um açúcar ali, deu aquela levantada nele também. E, ao ser avisado, então, do juramento que seu pai tinha feito, ele fica indignado com essa atitude. Pois ele fala que se os homens tivessem se alimentado, quão grande não teria sido essa vitória? Ele fala no versículo 27, Se o exército estivesse bem alimentado, tivesse com as forças totais, nós teríamos ganhado essa batalha. Para Jonatas, alimentar-se não era uma maldição. Saul fez com que o exército pensasse que era maldição. O efeito prático, então, do juramento de Saul foi a exaustão, levar os homens ao extremo da exaustão. Como líder, ele errou ao exigir mais do povo do que o próprio Deus pede ou exige de nós. Jonatas, ele não estava ofendendo seu pai quando usou a expressão que ele trouxe uma desgraça sobre o povo. Essa mesma expressão Josué usou quando Acã também pecou, quando ele guardou para si coisas consagradas. Deus tinha pedido que destruísse Jericó, a cidade toda, e tudo que encontrasse lá era para ser destruído. E Acã separa para ele alguns objetos ali, e Josué fala para ele que ele trouxe desgraça. E você, conhecendo a história, sabe o que aconteceu ali com Acã e a sua família. Essa mesma expressão Jonatas usa para esse juramento que seu pai fez. Meu pai trouxe desgraça para Israel hoje. Ele está indignado com essa atitude. O estado espiritual, então, do nosso coração, ele é revelado não apenas em atos exteriores, atos que nós possamos mostrar para as pessoas, mas também as nossas palavras vão dizer muito de como está o nosso coração, onde está o nosso coração. Saul tinha esse coração orgulhoso, esse coração obstinado, dissimulado. Ele dizia coisas para impressionar as pessoas com a sua falsa religião, quando na verdade ele caminhava longe de Deus. Então, quando você estiver em situação difícil, em que escolhas devem ser feitas e coisas devem ser ditas, evite agir por impulso. Talvez você vai dizer coisas que depois se arrepende, mas vai ter que cumpri-las. Ou você vai fazer coisas que podem ser prejudiciais para você e pode prejudicar outros também. Então é muito melhor sermos sensatos, buscarmos a direção de Deus para qualquer decisão, qualquer atitude que venhamos a tomar. Porque a sequência é muito trágica. A gente vai ver agora os versículos 31 em diante, vai mostrar o que aconteceu aqui nesse momento. Que pecado foi cometido e como ele não foi levado a sério também por Saul.
No final do dia, então, aquela batalha aconteceu durante boa parte do dia, soldados exaustos, cansados, famintos, eles encontram lá os despojos, então, dos inimigos, ovelhas, bois, e matam esses animais. Só que o que acontece? Eles matam e começam a comer aqueles animais sem deixar o sangue ser drenado, sem deixar o sangue escorrer daquela carne. E a ordem para não comer carne, Deus deu lá para Noé. Em Gênesis 9, quando Deus autorizou então a comida da carne de animais. E Deus fala então que não seria comido carne com sangue. Depois ela vai fazer parte da lei mosaica também. Na lei de Moisés também tem essa proibição de comer, dos israelitas comerem carne com sangue. E em Levítico 17, aí mostra, já apontando lá para o Senhor Jesus Cristo, dizendo que o sangue simbolizava a vida, e é com o sangue que se faz expiação pela vida. Então, para Israel isso era muito forte. Eles tinham que entender que o sangue de um animal que era morto era por causa do pecado dele. Então eles tinham que deixar drenar o sangue e aí comer então a carne daquele animal. A obediência do exército, a palavra de Saul, levou aqueles homens a pecar contra Deus, a desobedecer a palavra de Deus. E este é o resultado do legalismo. Muitos pensam que as regras legalistas manterão as pessoas longe do pecado. Põe regras, é muito mais fácil, né? Põe um monte de regras e você acha que as pessoas vão ser espirituais obedecendo aquelas regras. Mas, na verdade, o oposto é verdadeiro. Porque as regras, elas vão expor somente o meu coração. E se a rebeldia, eu vou querer quebrar aquela regra, eu vou querer agir contra aquela regra. Então, se existe essa regra, eu quero agir contra ela. O legalismo, ele não te ajuda a ser uma pessoa espiritual. E se você não age na rebelião, você vai agir no orgulho. Mas olha, eu faço isso. Eu sou melhor que aquele irmão, porque eu faço isso, eu me visto assim, eu como aquilo, não como aquilo. E aí vai. Então, o legalismo, ele não ajuda de forma alguma ao nosso crescimento espiritual. O comentarista diz que o voto espiritual, ele faz aflorar o que há de melhor nas pessoas. Quando você faz um voto espiritual, um voto diante do Senhor, ele aflora aquilo que há de melhor. Mas o voto carnal de Saul aqui trouxe o que há de pior nos homens. O desespero deles foi tão grande que eles nem se importaram em pegar a carne e começar a comê-la como estava. E mais uma vez, ele causa aqui aquela impressão de que ele é religioso. No versículo 33 diz assim: alguém foi dizer a Saul: vejam, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Vocês cometeram um grande pecado, disse Saul. Procurem uma pedra grande e tragam para cá. Aqui de novo, ele tenta tomar a liderança espiritual. Vamos construir um altar aqui para então matar esses animais ali e serem sacrificados. Mas na verdade, a intenção dele não era que os animais fossem sacrificados como um sacrifício ao Senhor, e aí os soldados participarem então das partes que eles poderiam comer do sacrifício, como o Levítico nos mostra. O que Saul faz aqui é transformar então aquela orgia, aquele desespero, aquela situação fora de controle que o exército estava, comendo as carnes com sangue, aquela orgia gastronômica então, ele quer transformar ela num culto de adoração a Deus. E o texto traz uma nota interessante, versículo 35, você prestou atenção? Finalzinho do 35 diz, o 35 inteiro, né? Então Saul construiu um altar para o Senhor. Foi o primeiro altar que ele construiu ao Senhor. Foi o primeiro altar. Mas aqui a ideia não era que ele construiu porque ele entendeu que ele tinha que fazer isso, porque ele pecou no juramento que ele fez. A ideia dele era mostrar que ele era um homem religioso, que ele era um homem que estava ali obedecendo à lei do Senhor. Ele não tinha que construir o altar. O sacerdote estava junto, poderia ter sugerido, mas ele quis construir o altar. Ele sugeriu isso, ele só fez por causa do desespero dos homens e viu os animais sendo comidos, então matou primeiro, comeram e depois ele construiu o altar. Matthew Henry, ele comenta o seguinte: Saul estava se afastando cada vez mais de Deus. No entanto, começou a construir altares, sendo mais zeloso, como muitos são, pela forma da piedade, mas negando o poder dela. Então, a forma, a aparência, a situação exterior, para Saul era mais importante. Vamos construir um altar, eu vou construir um altar para o Senhor aqui, quem sabe eu obtenha mais um favor dele agora. Mas ele estava negando o poder de Deus, porque ele desprezava o Senhor. E Saul acusa seus homens de uma culpa que era dele.
A NVT trouxe, né, no versículo 33, vocês cometeram um grande pecado. Mas o texto, em hebraico, ele diz o seguinte: vocês agiram traiçoeiramente. Traiçoeiramente com quem? Era com ele. Vocês agiram contra a minha ordem, o que eu mandei vocês fazerem. Vocês comeram sem eu ter autorizado. Vocês são traidores, como traz atualizada. A insensatez de Saul levou o povo ao pecado e ele não reconhece isso. Ele ainda não entendeu que foi o juramento errôneo dele, insensato dele, tolo dele, que levou o povo àquela situação. Mas você vai notar, você deve ter lembrado do texto, você vai notar que o julgamento dele, o julgamento mais severo dele, não será contra aqueles que pecaram contra a lei de Deus. Lembra do texto? Ele fala para eles: vocês pecaram, cometendo um grande pecado aqui, né? Mas o julgamento dele, mais severo, vai ser contra aquele que quebrou o juramento que ele tinha feito. E quem quebrou o juramento que ele tinha feito? O próprio filho. Há uma ironia, então, nesse texto. O povo quebra a lei de Deus. E esse pecado, Saul só comenta: vocês cometeram um grande pecado. Aí faz um altar depois ali, de alguma forma. Mas Jonatas quebra uma regra moralista do seu pai. E é quase morto pelo seu pai. Nós temos a Bíblia é importante, mas os nossos distintivos são melhores. Guarda eles, tá? Tem a Bíblia, leia a Bíblia, mas tenha as nossas regras, tenha a nossa doutrina. É isso que Saul estava fazendo. Tem a palavra de Deus, vocês quebraram, mas a minha regra que eu dei hoje não pode ser quebrada. Isso é legalismo também. Saul, em nenhum momento de sua vida, ele mostra arrependimento. Você não vai ver isso na vida de Saul. Arrependimento verdadeiro, de coração contrito, quebrantado como como Davi tinha, Saul nunca demonstrou. Tristeza pelo pecado, zelo pela honra do nome de Deus, Saul nunca demonstrou isso. Esse motivo egoísta o faz decidir ser mais religioso ainda. E é isso. Quando a pessoa não entende que é pecadora, ela tem que ser mais religiosa, porque ela tem que mostrar para Deus que ela é uma pessoa boa, que ela pode receber o favor de Deus. Agora, não há nada errado em fazer juramentos. Eu acho que quem já fez alguma faculdade já teve que prestar um juramento na formatura, que você vai ser ali ético no seu trabalho, no que você faz, tem aquele juramento todo que é feito. Então não é errado, não é pecado fazer juramentos. Não é errado fazer votos. Quem já casou também fez votos no dia do casamento a ser fiel, a cuidar um do outro. Então, são votos e juramentos que são feitos diante do Senhor, devem ser considerados e avaliados e respeitados. Especialmente quando eles são feitos diante do Senhor. Você está fazendo um voto, um juramento diante do Senhor e visando a glória dele. Há regras para seguirmos também. Por que nós nos vestimos como vestimos e não nos vestimos como algumas pessoas se vestem? A palavra de Deus nos mostra que nós devemos também ter discrição, ter moderação, ter decência. Por que nós não participamos de situações que outros participam? Porque nós não queremos também participar das mesmas coisas que o mundo participa. Agora, nós nunca podemos perder de vista a glória do Senhor, a honra do nome do Senhor. No nosso culto, nós não fazemos o que nós queremos queremos honrar o Senhor aqui, fazendo aquilo que Ele pede na sua palavra, que nós façamos no seu culto de adoração a Ele. Nos nossos dias hoje também é muito fácil mostrarmos a nossa espiritualidade, As redes sociais estão aí e é muito triste quando a gente começa a ver divulgações, Pessoas divulgando ou divulgando pecados ou atribuindo pecados a outros ou até destruindo reputações de outras pessoas. Eu quero dizer que se você faz isso, não faça. Isso não vai te ajudar, pelo contrário, isso pode prejudicar-te. Isso não te coloca numa posição certa e correta diante do Senhor. Sonde o seu coração e veja se você não está querendo expor uma moralidade que para Deus não tem valor nenhum. Você quer mostrar para as pessoas que você é espiritual, você é correto, você não faz como aquele faz. Você não age como aquele age. Então você divulga coisas e situações. Para Deus isso não tem valor nenhum. O que Deus quer é um coração contrito, um coração humilhado diante dele. Saul não tinha esse coração. E ele vai fazer agora um julgamento insensato. Os versículos 36 ao 46 nos mostram isso.
Saul percebeu que ele tinha o controle de novo, que ele achou que ele tinha o controle da situação de novo. No versículo 36, ele vai e diz: vamos perseguir os filisteus durante a noite toda. É meio contraditório. Durante o dia você não pode fazer nada. Você fica acampado embaixo da árvore, descansando, enquanto teu filho está lutando. Aí quando você vê uma agitação no exército, você vai atrás. E aí de noite, sem os equipamentos que nós temos hoje, sem infravermelho, sem a tecnologia toda que existe, ele quer sair atrás dos inimigos num baita de um campo de batalha que era aquela região. O exército estava cansado demais. O exército tinha acabado de se alimentar. Mas Saul toma essa decisão quase que totalmente oposta ao que ele tinha feito. A resposta dos soldados aqui para ele é um contraste com a resposta do escudeiro de Jonatas, se você lembra. Lá no versículo 6, se eu não estou enganado. 7. Quando Jonatas então falou com o seu escudeiro e foram para a batalha, ele falou: o escudeiro falando para Jonatas, faça o que lhe parecer melhor. Respondeu o escudeiro: eu o seguirei para onde o Senhor foi. A resposta do exército de Saul foi parecida, faça o que o Senhor achar melhor. E aqui a ideia é essa mesmo. A NVI também trouxe aqui: faremos o que o senhor achar melhor. Na verdade, estavam dizendo assim: faça o que o Senhor acha melhor. É aquele meio de desânimo, assim, ok, tá, já teve uma situação difícil, agora outra, faça então o que o Senhor achar melhor. Mas eles não continuaram dizendo que o escudeiro falou: eu o seguirei para onde o Senhor for. Eles simplesmente falaram: faça o que o Senhor achar melhor. A verdadeira liderança requer mais que oportunismo e prática religiosa. O povo de Deus precisa ser conduzido por verdadeiras convicções bíblicas. Jonatas tinha essa convicção, ele sabia que o Senhor poderia trazer livramento para eles. Saul já não tinha tanta certeza assim, ele achava que ele poderia fazer com seu exército. Um líder impulsivo muitas vezes pode até ser seguido, mas não com a convicção de que é isso que deve ser feito. Então, por algum tempo você segue um líder que te impulsiona, que te fala algumas coisas ali, mas você vai perceber que na sequência muitas vezes não é aquilo tudo. Precisamos cuidar então com a impulsividade em nome de estar fazendo a vontade de Deus. E aí entra em cena o sacerdote que estava ali com eles. E ele vai, talvez percebendo a situação do exército, percebendo como eles estavam, ele chega então e fala para Saul, versículo 36, vamos consultar primeiro a Deus. Aí então Saul consulta o Senhor. E imagine agora a frustração desse homem, que estava ali, animado, e vamos para a batalha, que agora os homens estão alimentados, a gente pode ir, eles estão reanimados aqui, no ânimo deles, e Deus não responde naquele dia. Queridos, não é bom experimentarmos o silêncio de Deus. Não queiramos experimentar o silêncio de Deus na nossa vida. Deus não falou com Saul, e daqui para frente, Deus não vai deixar de falar com ele. A gente vai ver muito da história de Saul ainda, tem muitos capítulos para frente. E vai chegar um tempo em que ele vai ao extremo da sua vida, buscar outras vozes para ouvir. Rapidamente, Saul pressupõe, então, para que Deus não respondeu a ele, como líder, então alguém pecou. Não sou eu, alguém pecou. É o que a gente faz, Geralmente o outro pecou. Foi assim com Adão, foi assim com Eva, foi assim desde o começo do mundo. Sempre alguém é culpado, não eu. Ele reúne os homens e faz aqui um outro juramento, versículo 38. Saul ordenou, então, que os comandantes do exército se apresentassem diante dele, descubram como e por que aconteceu esse pecado. Tão certo como vive o Senhor, aquele que resgatou Israel. Olha a religiosidade desse homem, olha o entendimento que ele tinha. Ele fala: o Senhor, o resgatador de Israel. Ele conhecia, ele sabia, de palavras, de boca, de entendimento, de intelecto, mas o coração dele negava isso o tempo todo. Descubram quem isso, Tão certo como vive o Senhor, aquele que resgatou Israel, o culpado morrerá, mesmo que seja o meu filho Jonatas. É possível alguém ter um coração tão duro a ponto de não reconhecer a si mesmo como a fonte do desfavor de Deus? Você acha que é possível alguém ter um coração tão duro a esse ponto? A Bíblia mostra que é possível.
E eu digo que é mais comum do que nós imaginamos, e mais, talvez nós já tenhamos agido assim. Saul não tinha um coração em ordem com Deus, por isso ele usaria aquela situação, Deus usaria aquela situação agora, para humilhar Saul. Saul ia ver a condição dele, e ainda assim Saul não aprendeu. Mas Deus estava mostrando aqui naquela situação, nas palavras de Saul, Deus estava humilhando a ele diante de todos. Jonatas não havia cometido nenhum pecado. Jonatas nem ouviu o juramento que seu pai tinha feito. Nem contra o seu pai e nem contra Deus. Ele não pecou nessa situação em algum pecado que o justificasse a morte dele. Mas estava sendo identificado como transgressor de Israel. Versículos 42 e 43. Façam outro sorteio, porque o primeiro sorteio foi feito, e veja o final do versículo 41. O povo foi declarado inocente. Quem pecou? O povo não tinha comido carne com sangue, que a lei proibia, mas foi declarado inocente no sorteio que foi feito. Meio irônico, né? Mas Deus está mostrando, não foi o povo também, Saul. Não foi o povo que pecou aqui. O sorteio caiu então, versículo 42, faça outros sorteios, Saul falou, e Jonatas foi escolhido como culpado. Diga-me o que você fez, ordenou Saul. Jonatas não mentiu. Jonatas foi sincero e ele confessou. Eu comi um pouco de mel na ponta da minha vara. Estou pronto para morrer. Se é isso, Deus livrou Israel. O livramento veio. Eu comecei essa batalha. Sozinho eu matei 20. Mas se eu cometi um pecado, estou pronto para morrer. Ele não se defendeu. Jonatas não cometeu nenhum pecado. Mas a resposta dele realça esse absurdo. E nós conseguimos ver nele, então, esse caráter aprovado. Ele está mais preocupado com o que é certo do que em mostrar que ele está certo. Deus estava desmascarando Saul e revelando o seu coração obstinado. A escolha de Jonatas por sorteio, sendo ele o único fiel naquele dia, só prova a vaidade da prática religiosa de Saul sem a aprovação de Deus. Saul deveria ter percebido o pecado dele e confessado que ele errou em todas as situações até agora. Ele só errou, ele só pecou. Deveria ter assumido a responsabilidade e isentado seu filho, mas não é isso que ele faz, porque o caráter dele não é correto. Versículo 44, então Saul disse, sim, Jonatas, você deve morrer, que Deus me castigue, se você não for morto por isso. Olha a ousadia desse homem. E aí, os soldados entram em cena. Eles se levantam contra o rei e rejeitam aquele juramento. Até aquele momento, o exército tinha feito o melhor que eles podiam diante de um líder irresponsável, tolo e insensato como Saul. Mas há limites para a tolice, há limites para seguir absurdos. Eles se levantam e falam que Jonatas não será morto. Versículo 45. Os soldados, porém, disseram, Jonatas conquistou essa vitória para Israel. Acaso ele deve morrer? De maneira nenhuma. Tão certo como o Senhor vive, ninguém tocará nenhum fio de cabelo da cabeça dele, pois hoje Deus o ajudou a realizar um grande feito, e assim o povo livrou Jonatas da morte. Quando fazemos declarações tolas, é difícil reconhecer que erramos. É ou não é verdade? Muitas vezes nós fazemos coisas e depois se arrepender e reconhecer que errou é difícil. Saul não conseguia. Em momento algum ele conseguiu enxergar isso. Pode ter enxergado, mas ele não teve um coração pronto a reconhecer e a confessar e a sofrer as consequências pelo erro. Tentamos de tudo, quando fazemos isso, tentamos de tudo para manter as aparências, mostrar que nós somos corretos, que nós estamos certos. Reconhecer que erramos e pedir perdão é o que Deus espera de cada um de nós. E não acobertar, não encobrir, não esconder o pecado. Devemos ser como Jonatas, reconhecer quando erramos e estar dispostos a fazer o que é correto, ao invés de querer manter uma imagem correta, uma imagem de retidão. E agora o texto termina de uma maneira interessante. Nós vimos aqui só coisas ruins, né? Só essa natureza humana entregue a ela mesma, afastada do Senhor, rejeitando a palavra de Deus, rejeitando o mandamento do Senhor. Mas o texto termina de uma maneira interessante, porque não é o final da história de Saul ainda. Nós temos mais metade do livro ainda para frente para ouvir a história de Saul.
Mas olha como o texto termina, as vitórias militares de Saul. O capítulo termina com um resumo do longo reinado deste rei. Foi um reinado cercado de guerras contra vários inimigos, e em todas elas o texto diz que Saul foi vitorioso. Versículo 47. Depois que Saul havia se firmado como rei de Israel, lutou contra seus inimigos ao redor, contra Moabe, Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus. E para qualquer lado que se voltava, era vitorioso. E o versículo 48 vai mostrar já a sequência, o capítulo seguinte que nós vamos estudar semana que vem. Já está introduzindo ali o que vai acontecer. Ele vai realizar grandes feitos, derrotar até os amalequitas, livrando Israel de todos os que o haviam saqueado. Venha semana que vem para você ver então o que vai acontecer, mas aqui já está uma introdução ao texto para a semana que vem, da batalha que vai ter. Mas veja, lendo isso, nós vemos que Saul era um homem próspero, ele foi bem casado, ele teve vários filhos, um deles um excelente soldado, guerreiro, provavelmente seria um excelente rei em Israel. Tinha um bom relacionamento familiar, ali seu primo, seu tio faziam parte da equipe dele. O que você concluiria se você lesse apenas esses versículos finais aqui da vida de Saul? Se você fosse do povo de Israel, você ia dizer, nossa, esse homem é próspero, abençoado por Deus, né? É um homem que Deus tem abençoado. Olha só, está aí, teve um reinado longo, bem casado, filhos, sucesso, vitórias. Se o narrador bíblico não tivesse escrito os versos anteriores para nos mostrar isso, e os versos seguintes, os capítulos seguintes que vêm, nós poderíamos facilmente concluir que Saul teve uma vida notável. Humanamente falando, notável. Diante de Deus, um fracasso em pessoa. Um outro comentarista diz o seguinte: se essas coisas apenas pudessem fornecer a importância da vida de uma pessoa, ter sucesso, ter dinheiro, ter posições, ter muito conhecimento, se só isso bastasse para fornecer a importância da pessoa, ok. Porém, elas não podem. E a lição ensinada a nós, pelo final da vida de Saul, é que a vida de uma pessoa, ela é, por fim, avaliada não por suas realizações terrenas, pelo que construiu aqui, pelo que conquistou aqui, pelo que edificou aqui, mas pelo seu relacionamento com o Senhor. Hoje, muitas pessoas possuem currículos enormes, realizações brilhantes, mas nada disso importa, porque estão longe de Deus, do seu Criador. Ser um homem ou mulher de Deus é muito melhor que ser um grande rei como Saul. O que nós concluímos com essa narrativa, então, é que os objetivos finais da vida de alguém podem ser dois. E aí você tem a escolha também para fazer aqui hoje. Fazer crescer o seu próprio reino, edificar o seu reino, ou fazer crescer o reino de Deus, trabalhar em prol do reino de Deus. Se for necessário, renunciando muitas coisas da sua vida, para que o reino de Deus cresça. Nós vimos hoje no começo aqui da IBD, nossa igreja tem o desejo de começar uma outra igreja, fazer o nome de Deus ser divulgado, o evangelho ser propagado. E muitas vezes vai depender de nós, nosso sacrifício pessoal, muitas vezes. Saul decididamente era a favor do primeiro. Qual é o seu objetivo? Onde nós vemos Jesus nessa passagem? Jesus, ele é o oposto de Saul. Você pode perceber isso, né? Jesus foi obediente a Deus, ao Pai, perfeitamente em tudo. E ele nunca se preocupou em ser aprovado pelos homens. E ninguém nunca conseguiu acusá-lo de algum pecado. Jesus, ele se entristece por nossa desobediência, porque ele sabe que a nossa desobediência é que nos oprime, é que nos leva à exaustão, ao cansaço. Quando nós vamos a ele, o que nós temos é alívio, é descanso, é conforto. Mesmo não tendo pecado, Jesus entregou a sua vida por nós, que estávamos entregues ao pecado, para que pudéssemos ter uma vida abundante com ele. E algumas aplicações finais aqui para nós. O declínio de Saul serve de advertência para cada um de nós, especialmente para aqueles que desejam ser líderes, pois é fácil a natureza humana ser corrompida, não porque o poder corrompe, não é o poder que te corrompe. O poder, ele só vai revelar a corrupção que está no seu coração. Se o teu coração está entregue para as coisas do mundo, ele vai revelar isso. Mas se o teu coração está no desejo de
honrar o Senhor, glorificar o seu nome, então o poder não vai te corromper. Pastores, líderes precisam ser verdadeiramente motivados pela vontade de Deus e pela salvação do povo, jamais por interesse pessoal. Não devemos ser apressados em falar. Precisamos sondar o nosso coração e ver quais são as verdadeiras motivações e intenções. Precisamos desenvolver um verdadeiro relacionamento com o Senhor, porque Deus não pode ser comprado por boas obras, não pode ser comprado pelo legalismo, não pode ser comprado por dinheiro. O que Deus espera é que cada um de nós, pecadores, confessemos o nosso pecado e confiemos em Cristo. Precisamos ser guiados pela palavra de Deus, visando a glória de Deus. Quando deixamos Deus de lado, experimentamos o silêncio de Deus, e isso é trágico demais. Não despreze a palavra de Deus. Busque cada vez mais conhecê-lo e amá-lo. Deus quer nos abençoar. Mas se a nossa preocupação está com a nossa imagem, com o nosso formalismo, com nossa religiosidade, acabaremos inibindo o agir de Deus na nossa vida. Deus quer fazer o melhor para nós, mas se nós estamos interessados em mostrar o que nós somos, isso vai impedir, porque não tem lugar para Deus na nossa vida. Nós já somos capazes, Saul já era capaz. Por que Deus tinha que responder a ele? Você já decide que você quer, Saul. Que nós não sejamos assim. Que nós sejamos homens e mulheres que temam o Senhor, que vivam debaixo da graça do Senhor, da dependência dEle, todos os dias da nossa vida, para que possamos, então, aí sim, desfrutar de uma vida, não de fracasso, mas de sucesso, como aquele homem que teme o Senhor e procura na sua palavra a direção dia e noite. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo que nós tivemos aqui reunidos como igreja do Senhor Jesus Cristo, como teu corpo, Deus, e sendo alimentados pela tua palavra. Obrigado porque temos tantos exemplos de pessoas que não confiaram no Senhor e que ouviram o silêncio do Senhor na sua vida. Deus, não permita que nenhum de nós aqui queira ouvir o silêncio do Senhor, mas que nós, a cada dia, queremos conhecê-lo mais, ouvir mais da tua palavra, da tua lei, dos teus mandamentos, que são bons, são justos, que nos aliviam na nossa caminhada. Pai, nos fortalece, nos ensina a ter um coração humilde e temente diante do Senhor. E nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido pastor João. Que contraste de fé, né? De uma fé verdadeira, de uma fé viva, de uma fé morta. Eu espero que sirva de grande alerta para nós. Deus, Ele olha e a gente vai olhar um pouquinho para frente, que Deus está preocupado com o nosso coração. Então, que Deus abençoe para que possamos viver vidas diante do Senhor, vidas que têm uma fé em Jesus Cristo. E é isso que Ele quer para nós, uma fé verdadeira, e essa fé está em Cristo Jesus, como o pastor João pregou. Deus te abençoe, pastor, que grande bênção poder meditar hoje. Eu quero dizer que a todos vocês bem-vindos, vários nos visitando hoje, que grande alegria poder receber. E se você não pegou ainda, tá bom? Nós temos esse livrinho, tá? É um livro que todas as famílias da igreja receberam hoje, mas se você está nos visitando, a gente quer deixar com você. Nesse mês nós vamos ler um livrinho que trata sobre o Evangelho de Jesus. Então cai muito bem com hoje. Então nós vamos ler, é um livrinho bem fininho, de 30 páginas, e a ideia é que a gente possa conversar sobre isso com a nossa família, em casa, e também entre os membros da nossa igreja. A gente está conversando, falando sobre o Evangelho, porque a nossa comunhão, meus amados irmãos, é no Evangelho. O que nos torna comuns hoje é o Evangelho de Jesus. E nós estamos aqui reunidos hoje por causa dele, Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Então pegue ali, o Clóvis está com ali vários, tá bom? Então ele vai aqui para fora, então se você não pegou, pegue. Se você está nos visitando, queríamos deixar isso com você também. Então, Léo, por favor, nos dirija e nós vamos então terminar o nosso. Queridos, vamos cantar em pé o hino Mais Amor.
contristado venho a te buscar, pois eu temo em vão trabalhar. Ao servir em teu nome não quero falhar, ao teu lado eu quero estar. Se der os meus bens aos que pobres são, e em chamas meu corpo entregar, perdido será quando me visitar, se amor em mim não encontrar. Ó Senhor, meu desejo é ter teu amor, eu sedento te peço, Senhor. Tira do meu ser o egoísmo que é meu, faz meu coração ser só teu. Quero conhecer mais de Jesus Salvador e crescer em tua graça, Senhor, e que tudo em mim, meu servir, meu louvor, possa refletir teu amor. Amém. Podem sentar, obrigado. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela porção tão especial da Tua palavra que serve para nós de alerta, de que a aparência, ó Deus, não equivale, ó Deus, à fé em Cristo Jesus. Assim, ó Deus, como o Senhor revela na Tua palavra, revela hoje, nos mostra a nossa fé, ó Deus, e que esta fé possa estar alicerçada tão única e exclusivamente em Cristo Jesus, nosso Salvador. Ó Deus, e que o Senhor mostre a cada um, ó Deus, e por meio do Teu Evangelho haja salvação. Querido Deus, obrigado, Senhor, por servi-lo hoje, por amá-lo, por conhecê-lo. Ó Deus, e nessa semana que começa, ajuda-nos a andar pela fé em Cristo, na Tua presença. Abençoa, ó Deus, agora a volta para o nosso lar, que seja em paz. Ó Deus, nos dá uma noite, ó Deus, de refrigério e descanso na Tua palavra, e que amanhã possamos estar revigorados e vivendo, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, pois cremos que o Senhor tem a Tua vontade para nós, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Assim abençoa o Teu povo, os Teus filhos, nos protege, nos sustenta, e assim nós Te louvamos, em nome de Cristo Jesus, amém. Após uma oração silenciosa, nosso culto estará encerrado. Deus os abençoe.